Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar a respeito dos vídeos assustadores que são postados no TikTok mostrando coisas dos Montes Apalaches. Então esse é um tema que me foi bastante pedido. Basicamente, se você pesquisar aqui por Apalaches no TikTok, você vai encontrar diversas coisas assustadoras que mostrariam... Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é uma alpaca sem o pelo, uma alpaca que foi tosada. Mas ok, pulando isso, você vai encontrar diversas postagens assustadoras. A maioria dos mesmos 4 ou 5 criadores de conteúdo que contam a respeito de eventos sobrenaturais, paranormais, que envolvem a região dos Montes Apalaches nos Estados Unidos, bem como regras que os moradores precisam seguir para viver e para poder sobreviver nessa região. Então, a reprodução da história fica por conta aqui da busca por Apalaches no TikTok, a versão em inglês também dá o mesmo tipo de resultado. Esse vídeo tem por foco os virais postados no TikTok, não as lendas dos Apalaches, que realmente são levadas a sério por nativos. Eu vou mencionar elas, mas não é o foco é o TikTok. E também não é uma investigação detalhada de alguns criptídeos que existem na região. Isso a gente pode fazer do mesmo jeito que eu fiz os Skinwalkers, a gente pode fazer depois a respeito dos demais criptídeos. Eu tenho certeza que a maioria dos criadores de conteúdo aqui, se eu mostrar um mapa e falar me diz onde está os Apalaches, eles não vão conseguir apontar. Então, para que você não se inclua nessa categoria, os Montes Apalaches são uma cordilheira que fica na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá. É uma região bem vasta, de baixa densidade populacional, com parques nacionais e trilhas para recreação. Então, aqui a gente vê a trilha principal, que é chamada Trilha dos Apalaches, que inclusive se estende para depois da fronteira como trilha internacional dos Apalaches. E aqui uma imagem da região ali dos Montes Apalaches para você ter uma ideia de como o local se parece. Muitos vídeos trazem relatos enviados por seguidores. Essa é a nossa primeira sessão. Relatos por si só são evidências anedóticas e não trazem qualquer outro tipo de coisa tangível que a gente possa analisar. A menos que haja uma contradição ou impossibilidade crítica no relato, um exemplo clássico é aquele vídeo das escadas na floresta, que tinha uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro para nadar no Amazonas. Isso não faz sentido nenhum. Um relato geralmente é indistinguível da ficção. Por isso, muitos relatos apresentados são inexplicáveis por fatores mundanos. Mas sozinhos, um relato não é suficiente para comprovar a existência de algo sobrenatural, porque a gente é incapaz de confirmar o relato como real. Nessa sessão, eu vou resumir alguns que eu encontrei que são indistinguíveis da ficção e que, caso sejam completamente verossímeis, realmente são inexplicáveis. Mas caso eles tenham sido exagerados, eu vou apresentar possíveis explicações e nas próximas sessões a gente vai mostrar vários relatos que têm explicações mundanas. Nesse vídeo aqui é descrito que uma pessoa encontrou uma criatura humanoide com pele deformada e 2 metros de altura à noite do lado da casa dela, que tinha paredes de vidro, que começou a emitir um som semelhante a um grito. Se todos os detalhes são verossímeis, então isso requer uma explicação fantástica. Mas uma mera presença humana de alguém com problemas mentais ou de uma pessoa viciada, que a gente vai ver que acontece bastante na região, pode explicar o relato, sendo que os demais foram imaginados ou exagerados ou fabricados. Aqui a gente tem um outro vídeo no qual é descrito um relato de uma pessoa que montou uma fogueira e depois saiu da fogueira, passou de carro pelo local da fogueira, encontrou algo, um ser bípede preto e peludo que estava revirando ali as coisas. Até esse ponto, o relato pode ser explicado por um urso negro, como você vê aqui, que fica nas patas dianteiras e dá exatamente essa impressão. Inclusive, vários avistamentos de pé grande podem ser explicados por ursos negros que ficam nessa posição. Mas depois o relato já ganha características mais fantásticas. Então, eles fogem no veículo e a criatura os persegue. Isso requer uma explicação fantástica. Um urso negro não corre a mais de 50 por hora. De acordo com essa informação, o veículo estava a 100 por hora. E eles correm em 4 patas, não em duas. Então, aí já não faz tanto sentido. Nesse link aqui, a gente tem um perfil que afirma que viu do lado da casa uma pessoa com 1,80 m com cabeça de gato. Mas conforme uma análise do perfil em questão revela, que é esse perfil aqui, Ares Mundias, na verdade ela tá bem, ela sequer parece viver nos Apalaches, e essa informação de que viu uma pessoa com cabeça de gato do lado da casa dela no Apalaches parece ser somente uma fabricação para uma série de terror que ela fez e nada a respeito do que ela realmente vivenciou. E curiosidade, ela tem o mesmo microfone que eu, que esse HyperX, acho que é um Quadcast, se eu não me engano, só que ela deixa na opção arco-íris, eu deixo no verde do Palmeiras aqui.
o tempo todo. E claro, ela tá bem, então não parece que aconteceu nada sério envolvendo esse relato de uma perseguição que essa garota estaria sofrendo. Os Apalaches são territórios de skinwalkers. A maioria das vertentes racionais afirma que uma lenda é uma informação preciosa sobre uma cultura, a origem, as crenças, etc., os valores principalmente, mas que não deve ser interpretada como uma definição literal da realidade. Os skinwalkers são um tipo de bruxo maligno, capaz de se transformar em certos animais, coiotes, lobos e cachorros, e dependendo do folclore, urso, raposa ou coruja. Os animais nos quais os skinwalkers se transformam já estão mortos, de forma que eles não conseguem possuir animais ou humanos no sentido de possessão que a gente conhece aqui no Ocidente. Nesse vídeo que eu fiz a respeito de skinwalkers, a gente verificou que os vídeos de animais agindo de forma estranha têm explicações mundanas e não precisam de skinwalkers para serem explicados. Se você quiser entender sobre skinwalkers, acesse esse vídeo aqui e dá uma olhada, porque aqui eu explico em 54 minutos todas esses vídeos de animais estranhos e como eles podem ser entendidos de uma maneira mundana. Além disso, skinwalkers são partes da cultura Navajo, que se situa no Arizona, que fica a 3.200 quilômetros dos Apalaches. Se você quer levar o folclore dessa cultura de forma literal, o que é uma má ideia, mas se você quer fazer ok, você também tem que considerar que um bruxo navarro não vai estar nos Apalaches. Ele vai estar na região em que os navarros existem, que é principalmente o Arizona e os estados ali vizinhos. Quais lendas realmente pertencem aos Apalaches? Não é uma ideia racional considerar que lenda é uma visão literal da realidade, mas os Apalaches são a morada de diversos povos nativos que têm suas lendas, alguns dos quais se transformaram até em criptídeos na cultura popular. Muitos elementos são comuns às tribos, mas é justamente por isso que nós constatamos que há uma troca de informações entre elas. Nesse vídeo eu vou abordar uma visão geral sobre as criaturas, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre avistamento, sobre as origens das lendas. Se você tiver interesse em alguma em particular, me dá um toque que eu posso fazer um vídeo sobre esse tema, caso muita gente se interesse por ele. Então, Sêneca acredita numa natureza na qual espíritos prevalecem em toda a sua extensão e bons espíritos e maus espíritos estão constantemente em guerra. Dentre o panteão de figuras mitológicas, a gente tem os Jogyeon, que são pequenas pessoas com cerca de 60 centímetros de altura, que cumprem um papel de espíritos da floresta. Os Genosgwa, que são gigantes com pele dura como uma rocha. Os Daguanoyent, que são monstros com forma de uma cabeça desmembrada, criados por um assassinato brutal. Os Nigawai, que são ursos gigantes sem pelo. Os Donogais, uma serpente com chifres que tem o hábito de virar canoas e devorar pessoas. E a Mão Seca, que é um braço desmembrado que aparece em histórias populares de fantasmas. A gente tem os Cherokee, que acreditam em espíritos de criação do mundo e nas ações desses espíritos ainda hoje. No panteão de figuras mitológicas, a gente tem os Gisto, que é um coelho que realiza travessuras em histórias infantis. A Uktena, uma serpente também com chifres. E aqui tem um detalhe, que a primeira serpente desse tipo foi um homem que se transformou em serpente numa tentativa de assassinato. Os Tlanua, que também são aves de rapina gigantes com penas metálicas. Os Yumitsundi, que são pequenas pessoas benevolentes também. E os Nivinui, que são gigantes de pedra. Tem também as pessoas com olhos de lua, que teriam precedido os Cherokee e construído algumas estruturas. E tem polêmicas se isso de fato é parte da tradição dos Cherokee ou se é uma invenção, uma fabricação posterior dos colonizadores. A gente tem os Choctaw, que acreditam num grande espírito benigno e num grande espírito maligno, perdão. As criaturas do panteão incluem os Bofoli, que são pequenas pessoas vistas apenas por xamãs e profetas. Os Nalusa Shito, que são seres de sombra que devoram a alma de pessoas em sofrimento. Os Nalusa Falaya, que é um ser sombrio que assusta caçadores. E os Ishkitini, uma coruja que mata homens e animais durante a noite. Um criptídeo bastante popular é o Wendigo, que tem sua origem no folclore de algumas tribos algonquinas que vivem no Canadá principalmente. Wendigo é um ser sobrenatural, malevolente e canibal que tem ossos escapando para fora do corpo. Aqui na internet, se você pesquisar por Wendigo, você vai achar diversas representações artísticas do Wendigo e a gente pode discutir no futuro o quão essas representações artísticas são condizentes com a realidade. Não com a realidade, porque isso não existe na vida real, mas com o folclore das tribos e o quão disso é fabricação ocidental. Então, em algumas versões, eles crescem verticalmente quando se alimentam. Então, eles nunca estão satisfeitos, eles sempre são magros, é uma metáfora para a gula. Outros criptídeos modernos é o Homem-Mariposa e o Monstro de Flatwoods. O Homem-Mariposa foi originalmente descrito num jornal em 67 como uma criatura híbrida de humanos e pássaros,
provavelmente foi motivada pelo avistamento de alguém que não conhecia um grupo canadiano durante a noite. Então a pessoa viu isso aqui e deduziu que era um homem-pássaro. E de fato, se você considerar ele com as asas abertas e as duas pernas, tem bastante a postura de um homem-pássaro. O segundo foi avistado em 1952, o monstro de Flatwoods, provavelmente uma coruja das torres. Dependendo da cor da luz que você incidir, e a gente vai entender daqui a pouquinho, o olho desses animais brilha e pode brilhar em vermelho. Então é provável que o monstro de Flatwoods original tenha sido uma coruja das torres, conforme você vê na imagem da direita. Fala agora das regras dos Apalaches. É regra fechar cortinas e trancar portas e janelas? Tem alguns vídeos do TikTok que afirmam isso. Inclusive, eles trazem o que seria a rotina de pessoas no TikTok, que envolve fechar as cortinas. Não que essa cortina esconda alguma coisa, mas ok. Então, as pessoas fecham as cortinas, trancam a porta antes de dormir. Não antes de dormir, perdão. Quando o dia está escurecendo, conforme você vê aqui. E aqui também é um vídeo bastante semelhante que mostra esse tipo de procedimento. Então, tudo sendo fechado e tal, porque o sol está se pondo nos Apalaches. A melhor forma da gente saber se isso é um hábito, se é só a gente fazendo coisas no TikTok, é perguntar para moradores locais. Isso as pessoas já fizeram no Reddit de moradores dos Apalaches. A maioria das pessoas concorda que geralmente isso não é feito, mas quando é feito por causas mundanas que não tem nenhuma relação com nada paranormal ou mitológico. Esse usuário aqui afirma que TikTok tá cheio de merda a respeito do folclore dos Apalaches. As pessoas trancam as portas porque não querem. Mad Head seria uma gíria para. Acho que a melhor tradução para português seria cracudo. É viciado em metanfetamina. Que possam entrar em casa. E que gritos ou choros são geralmente linces ou outras criaturas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esse usuário aqui afirma que a casa nos Apalaches dele foi invadida por viciados que estavam procurando por analgésicos depois que as pessoas na cidade descobriram que ele tinha uma doença renal rara. Esse outro usuário afirma que faz isso porque ele assiste programa de crime real. Dateline é um desses programas. Então, ele não tem nada a ver com o fato dele ser dos Apalaches, tem mais a ver com o fato dele assistir muito do programa de crime real, tipo da Atena, essas coisas. Esse usuário também menciona viciados em drogas como a causa. E esse aqui fala algo bastante interessante. Na infância, a gente não fazia isso, a gente não trancava a porta, porque o porte de armas é liberado, então todo mundo sabe que você está sentado numa caixa de armas, portanto, se você tentar entrar em casa, você já sabe o que vai acontecer. Mas que isso acabou se tornando rotina devido ao problema de drogas, então as pessoas passaram a trancar as casas por causa disso. Logo fica claro que isso não é uma tradição de séculos, é algo recente e que tem a ver com a criminalidade na região e com o problema de drogas que a região dos Apalaches enfrenta. Assim, vídeos que mostram pessoas fechando cortinas e trancando portas ou são encenações, talvez até feitas fora dos Apalaches, porque não dá para constatar se é ou não nos Apalaches, ou mostram hábitos necessários por causas mundanas. É regra não atender alguém que chame pelo seu nome ou um assovio? Mais uma vez, a melhor forma é perguntando para os moradores. Uma regra é que caso você use seu nome na floresta, você deve ignorar o chamado, e a outra é para jamais assoviar ou não seguir assovios. Os moradores locais afirmam que essa regra é mais bom senso. Assoviar atrai predadores. E se você está sozinho e ninguém que você conhece está perto de você, não tem por que você seguir alguém chamando o seu nome. Essa pessoa não está chamando você. Talvez você encontre outras pessoas que talvez não estejam bem intencionadas. Então, ok, eu estou na floresta, eu vi um Natanael, é alguém, é uma pessoa real, isso é o que as pessoas, os moradores dos Apalaches acham, e é o que o mundo real nos diz, mas é uma pessoa que certamente não quer nada comigo, porque essa pessoa não me conhece, não sabe meu nome, ela está atrás de outro Natanael, e eu não sei as intenções dessa pessoa, justamente por isso eu não vou atrás dela. E esse hábito ganhou repercussão em histórias de terror ficcionais que se passam na floresta. Então esse cara aqui, No Sleep, que é um subreddit para você escrever história de terror ficcional como se fosse de verdade, ele fala por que ele nunca responde quando alguém chama o nome dele quando ele está caçando. E aí ele fala aqui tudo a respeito disso, mas é uma história ficcional e não uma história real. Um vídeo traz gritos de socorro ouvidos durante uma trilha, conforme você pode ver aqui. É muito fácil de forjar um vídeo desse, você só precisa forjar o som, então você filma a floresta à noite, depois você coloca um áudio de qualquer outra fonte por cima. E se você está perto de um centro urbano ou mesmo numa floresta, é possível que isso traga uma pessoa real em apuros. O que eu faço se isso acontecer na vida real?
não é uma boa ideia você seguir os gritos. É melhor você se afastar, ligar para a polícia e falar onde você estava e o horário em que isso aconteceu. Faça o procedimento de ligar para a polícia o quanto antes. Não vai seguindo o grito na floresta, porque eventualmente você pode achar alguém sendo vítima de um crime e você pode virar outra vítima de um crime. É melhor ligar para a polícia nessas situações, porque uma vítima a gente já tem. Não é uma boa ideia nós termos duas e nada garante que você vai conseguir bancar o herói. Um outro vídeo traz o que seria Let Me In, ouvido na câmera de segurança. Eu vou tocar para você aqui. O Let Me In aparece bem no final do vídeo. Eu vou dar play e você me diz se você ouve um Let Me In ou não. Isso aqui parece mais uma pareidolia auditiva, que é quando a gente tem a impressão de ouvir alguma coisa no áudio, mas que é somente ruído, do que um Let Me In real. E mais uma vez, caso não seja, é extremamente tranquilo de você forjar alguma coisa do gênero. Isso não é tão difícil de fazer. Aqui diz que isso foi filmado no dia 13 de março de 2024, quando estava 17 graus Celsius lá fora. A gente poderia tentar descobrir onde foi feito, mas a moral da história aqui parece mesmo uma pareidolia auditiva. Alucinações sonoras é quando a gente tem a impressão de ouvir vozes a partir de sons externos ou mesmo sem nenhuma interferência. Isso também pode corresponder a relatos de pessoas ouvindo nome ou outra coisa sendo chamada. Alguns relatos associam o fenômeno aos Apalaches. Esse aqui até fala: eu fui para uma cidade nos Apalaches e desde então eu tenho ouvido vozes me chamando na floresta. Mas se você lê a postagem, você vai ver que isso começa desde que ele foi para o Texas. Então não é um fenômeno que tem a ver com os Apalaches, tem a ver com ele. E eu não estou falando isso com deboche nenhum, ele deveria procurar ajuda médica mesmo para entender exatamente o que está acontecendo. Se é um problema mais sério, se tem uma causa meramente psicológica, se tem uma causa psiquiátrica, se não é nada, ele só está se impressionando com o que não deveria. E então investigar as origens do problema. Mas a questão não está nos Apalaches, porque já acontecia com ele no Texas, conforme o relato fala. Um TikTok aqui traz uma voz misteriosa por trás da porta. Então é um TikTok longo. Ele começa. Eu acho que ele mostra um olho no escuro. Mas depois ele mostra uma voz misteriosa falando. Ele mostra aqui o cachorro se comportando estranho. A gente já falou de cachorro se comportando estranho em outras circunstâncias. E aqui. Ok, isso é extremamente simples de ser forjado. Para isso você precisa de duas coisas: uma pessoa e uma porta. Nada garante que isso que você está vendo aí é uma pessoa atrás da porta que está batendo na porta e fazendo um vídeo divertido para você postar no TikTok. Então, pela explicação que quer menos premissas, a gente vai por ela. A menos que tenha alguma evidência de que não é o caso, por exemplo, o circuito da câmera de segurança, tudo isso sincronizado e tal, a gente tem que aceitar essa explicação como a mais simples possível. É regra não seguir uma mulher ou bebê chorando na floresta? Isso é verdade. É uma regra nos Apalaches. Não regra, regra mais no sentido de conhecimento geral, mas a razão é bem mundana e bem válida, porque linces e leões da montanha emitem sons bem parecidos com isso. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o som de um choro, que na verdade está sendo feito por um lynx, um bobcat, conforme você vê aqui. Então, dependendo da situação, isso pode parecer bastante uma pessoa chorando, uma mulher, um bebê. E aqui, prepara para assustar um pouquinho, isso aqui é um grito de um leão da montanha. Se você ouvir isso na floresta e não sabe o que é, realmente é o caos. Mas é um leão da montanha. Isso não significa que está tudo bem. O leão da montanha e um bobcat pode ser um problema. Então, se por acaso você ouvir um desses, procura abrigo. Não porque o capeta está atrás de você, mas porque tem um animal selvagem por aí. E ele pode ser um perigo. Isso explica esse relato aqui, no qual um cachorro começou a rosnar para uma fogueira
e ele viu que parecia ser uma voz de uma garotinha falando hello. Provavelmente era um lince que estava perto da fogueira e não uma garotinha, um fantasma, qualquer coisa do tipo. É regra não ir na floresta durante a noite? Depende. É regra não enfiar a mão dentro de um liquidificador? Não, porque você não é imbecil de fazer isso. É a mesma coisa aqui. Essa regra é meio que senso comum para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Na floresta, durante a noite, você tem predadores que são ativos, você não enxerga animais peçonhentos no chão, você não enxerga pedras, você não enxerga talvez árvores, então é muito mais fácil você se machucar na floresta durante a noite do que durante o dia. Portanto, sim, é uma regra, mas não é uma regra dos Apalaches, é uma regra geral. Evite ir na floresta durante a noite, a menos que você tenha experiência, que você saiba muito bem o que você está fazendo. Então, a moça falou aqui, não vai na floresta à noite como se isso fosse algo fantástico. Não. Isso é uma regra básica de qualquer lugar do mundo. É regra não olhar entre as árvores? Na verdade, isso parece ter se originado num único canal do TikTok que pertence à Abbey. A Abbey mesmo, ela fala que ela é uma garota com contos assustadores que não olha nas árvores. E basicamente aqui ela fala várias coisas sobre não olhar nas árvores. E ela conta sobre fantasmas, sobre atividades de terror, etc. Isso aqui, evidentemente, não é para ser de verdade, isso aqui é para ser ficção. Ela não está fazendo sensacionalismo, ela só está fazendo a parte ficcional dela. Se você olhar no Linktree, você vai ver que aqui tem inclusive bem-vindo, meus finos amigos da floresta, que você vai encontrar mais conteúdo assustador. Então, ela é produtora de conteúdo de terror. E realmente, isso dá uma boa ideia de terror. Não olhe nas árvores, não olhe entre as árvores. Mas se você está na floresta, faça o oposto disso. Olhe nas árvores e olhe entre as árvores. Tem cobra nas árvores, talvez. E entre as árvores você pode ver outros animais, você pode ver talvez um vazio que indica uma ravina, você pode ver um rio, você pode ver todo tipo de coisa que é fundamental para você se orientar dentro de uma floresta. Olhos brilhantes no escuro. Vários vídeos dos Apalaches mostram isso. Agora, a maioria das pessoas não sabe que uma quantidade considerável de animais normais tem olhos que aparentam brilhar no escuro. Isso acontece por causa de uma membrana chamada tapetum lucidum, que fica no fundo do globo ocular de certas espécies, que reflete a luz incidente, seja lunar, iluminação artificial, flecha de câmera, etc., e permite que o animal enxergue melhor em baixa luminosidade. Então, animais que têm isso incluem gatos, leões, leopardo, lince, cachorro, lobo, coiote, vaca, cavalo, guaxinim, raposa, coruja, sapo, tem o sapo aqui com farol aceso, morcego, gambá, zebra, elefante, girafa, urso, e animais que não possuem são porcos, humanos, esquilos, camelos, cangurus, chimpanzé, gorila, rato e coelho. Então aqui tem várias imagens desses animais brilhando no escuro. E o que acontece quando a imagem está escuro bastante para você não ver o animal? Você só vê o olho na escuridão, conforme aparece nesse TikTok aqui. Então aqui você vê um par de olhos na escuridão na floresta dos Apalaches, conforme ele exibe aqui esse par de olhos. Provavelmente esse vídeo mostra somente um guaxinim e nada demais. Aqui a gente tem uma imagem de um guaxinim, dessa vez com iluminação. Ele se parece exatamente assim. Ele sobe na árvore e fica ali te olhando. O guaxinim é um bicho que gosta de interagir com humanos. E esse mesmo vídeo, a gente vai falar desse castelo daqui a pouquinho. Também, essa mesma situação também explica esse outro vídeo aqui, que também mostra em certo momento olhos no escuro. Então, esse vídeo eu já mostrei mais cedo. Aqui tem algumas coisas que não tem nada a ver, por exemplo, um rato saindo da pia, isso só indica que a sua higiene está deixando um pouquinho a desejar, você tem que rever o esgoto da sua casa, e aqui a gente tem sim olhos no escuro, também é guaxinim, só que tem muito cara de guaxinim, porque é coisa que guaxinim faz, guaxinim adora ficar na porta de casa olhando para ver se ele vai ganhar comida, mas ok, o castelo abandonado, aqui a gente tem um castelo abandonado que aparece na filmagem, legal, é um castelo abandonado, o único detalhe é que o castelo e o guaxinim não estão nos Apalaches. Esse guaxinim aqui pode até estar, mas o guaxinim do castelo não está. Ele vem desse perfil aqui, o Briscoe Park, que é um perfil na Escócia, que faz exploração. Portanto, encontrar castelo, encontrar essas estruturas medievais é muito previsível na Escócia e não nos Apalaches. Logo, não tem nada demais nesses casos. Aqui a gente tem algumas coisas que provavelmente são montagens, são fotografias feitas com esse propósito mesmo, artístico. Ele não é exatamente um farsante, ele é só uma pessoa que faz fotografia artística envolvendo o sobrenatural e coisas do tipo. E aqui no meio, se você procurar com carinho, você vai achar o vídeo que mostra as árvores e o castelo. Eu achei mais cedo, agora
Por alguma razão eu não tô encontrando esse vídeo, mas eu acho que eu até deixei o link no roteiro para você ver. Um carro parou de funcionar e voltou a funcionar sem explicação nos Apalaches, é o que mostra esse vídeo aqui. O carro quebra no meio das montanhas dos Apalaches e depois ele volta a funcionar. Até que o carro simplesmente estraga no meio da estrada. Sem saber muito o que fazer, elas decidem então sair do carro pra ir pra uma loja perto ali pra procurar alguma ajuda, pra ligar pra alguém pra ver o que aconteceu com o carro. Aí elas estão saindo do carro. Eu já passei vários relatos bizarros que essa menina compartilhou no perfil dela, ela é uma das das Apalaches. E aí, olha o que acontece quando elas estão pra fora, tá bem escuro, bem breu mesmo. Presta atenção. Elas estão ali chamando do rei. E elas voltar pro carro porque é melhor. E aí, gente, quando o carro tá trancado, isso vai logo. Imagina vocês não têm Apalaches. E elas ficam ali um tempão tentando trancar o carro, até cortei o vídeo, até que a menina consegue entrar pela outra porta e abre o carro dela e tem uma dentro. Simplesmente o carro, tá, adivinha. Funcionando. Tipo, simplesmente parou ali no determinado local e funcionava. E voltou, normal. Isso acontece também com a minha Blazer 96. O nome disso aqui é uma pane elétrica. E isso acontece em qualquer lugar do mundo. A gente tem aqui uma pessoa no quadro perguntando por que o carro dele faz isso. Nada indica que essa pessoa mora nos Apalaches. Então é uma pane elétrica. O seu carro está com o alarme desconfigurado e justamente você fica trancado de fora, você fica trancado de dentro. O carro para de funcionar às vezes, o carro dispara o alarme sozinho. É normal. Isso ainda mais no carro que a gente viu lá, que parece um carro um tanto antigo pela parte de fora. É simplesmente um problema do carro e não nada relativo a uma força paranormal nos Apalaches, conforme você deve imaginar. Aqui eu citei problemas de ignição, bateria, alternador, cabo, vela, pode ser, mas pela descrição ali de não conseguindo entrar no carro e alarme disparando, é pane elétrica mesmo. Dá uma geral nesse alarme que o problema vai se resolver, ou não. No caso da minha Blazer, sempre dá uma geral e depois de uns meses o problema volta a acontecer, eu preciso trocar tudo em algum momento. Aí a gente tem esse vídeo aqui no TikTok que mostra uma criatura com chifres que aparece na janela. Então ela quebra a regra dos Apalaches, que é deixar a janela aberta, e esse chifrudo aqui aparece na janela, conforme você pode perceber. Acho que apareceu rápido. Acho que porque o vídeo é rápido mesmo, mas tá aqui. Esse bicho chifrudo aqui acabou de passar na janela. Eu acho que ele até volta a aparecer depois que a mulher sai. Então tá aqui, ele volta e dá uma olhada dentro de casa. Ok, esse é outro caso que é muito fácil de você forjar. Para isso você vai precisar de um crânio de cabra montanhesa. Você pode encontrar réplica na internet, é meio caro, mas se você mora numa região rural, você talvez tenha achado um aí no mato, ou você consiga comprar de algum fazendeiro, de alguém que tem acesso a esse tipo de coisa, e aí você coloca um pano por cima dele e pronto, tá feito. O seu chifrudo na janela. É basicamente isso, não tem muito mistério. A gente tem esse TikTok aqui, que ao 1 minuto e 30 deixa eu avançar, porque aqui mostra alguns vídeos de skinwalkers que a gente já discutiu no vídeo sobre skinwalker. Não tem por que eu colocar aqui de novo. Mas em 1 minuto e 30, acho que pode ser a partir daqui. Aqui é só um viciado também com problemas. E aqui é uma pessoa saindo do estábulo, correndo para o carro. E aí dentro do carro nós temos uma criatura no fundo, que tem assim, parecido com um Wendigo, que tem um crânio exposto. Tá na cara que isso é uma encenação justamente porque nós temos duas tomadas. Não é como se o Wendigo aparece justamente quando você coloca duas câmeras para filmar de forma cinematográfica você saindo do estábulo e depois entrando no carro. Eu até entendo uma câmera dentro do carro. Geralmente a câmera fica apontada para o para-brisa, não para dentro, mas existem câmeras que ficam apontadas para dentro. Mas uma câmera pegando você saindo do estábulo não faz sentido nenhum. E para ensinar isso aí, você só precisa comprar um crânio de Wendigo na internet. Tem no Etsy aqui para vender. Esse aqui é bem caro, 2.000, mas se eu pesquisar aqui por Wendigo School, eu provavelmente vou achar algumas versões mais baratas, conforme você pode perceber aqui. Tem algumas que são de papel, não precisa ser um negócio tão porco, mas tem outras mais baratas. Por exemplo, essa aqui, R$ 400. Ok, já é um valor bem mais aceitável, ainda mais considerando que está em dólar e todos os outros detalhes. Ou outra possibilidade, se você tiver um crânio de boi, é você tentar colocar o crânio de boi na cabeça. Não sei o quão certo isso daria, mas talvez dê certo. Então é uma possibilidade para você forjar esse tipo de vídeo. Tem imagem do homem cachorro que aparece aqui cortado no vídeo do TikTok, e ela aparece inteira aqui nessa postagem do Instagram. Eu não achei essa imagem em nenhum outro lugar. Eu fiz busca reversa, fiz um monte de coisa, não achei nada. Então eu deduzo que essa imagem aqui seja gerada por inteligência artificial, mas requeriria uma investigação melhor para a gente chegar nessas conclusões. Aí a gente tem vários vídeos que trazem aquelas criaturas em péssima resolução. Por exemplo, esse vídeo aqui
que mostra uma criatura sendo filmada na floresta. Então tem aqui as crianças, e aí uma criatura filmada de perto, conforme você vê na imagem aqui. Só que depois, no final, ele dá zoom e você vê claramente que isso é um urso. Olha só. Aqui nós temos as duas orelhinhas do urso, a orelhinha aqui. Aqui nós temos os dois olhos e aqui nós temos a parte do focinho do urso, conforme eu fiz nessa comparação. Então tá aqui, urso na esquerda, urso na direita, exatamente a mesma coisa. Aqui nós temos uma criatura vista às 13h30 da madrugada nos Apalaches. A criatura é isso aqui. Isso me parece muito uma raposa. Essa raposa não está exatamente na posição que eu queria. Ela teria que estar com as pernas um pouco mais para baixo e com as pernas da frente um pouco mais para frente. Mas você entendeu a ideia. Isso me parece muito mais uma raposa do que qualquer criatura sobrenatural. Esse vídeo aqui é uma filmagem assustadora feita através de uma câmera na floresta e mostra um urso. Eu não consigo ver nada além de um urso nessa imagem. Aqui parece uma coisa assustadora, mas conforme ele vira e você vê todos os ângulos, fica claro que a gente está falando de um urso e não de nada além de um urso. Aqui no caso ele só está de lado, ele está de frente, perdão, aquele agora estava de lado, e aí você vê as orelhas, vê o focinho, vê todas as estruturas. Isso parece um urso em baixíssima resolução. Aqui a gente tem uma pessoa andando de moto, ela percebe um silêncio no ambiente e de repente então ela vê algo mexendo na floresta. Vou dar play. Uma coisa muito que isso? Aí ele ficou muito quieto, muito rápido. Agora presta atenção que ele vai virar. Vocês viram alguma coisa assim no meio da tela? Ele se assusta, obviamente, e tenta ligar a moto pra sair o mais rápido possível dali. Então isso aqui é uma imagem feita com inteligência artificial, ampliada, tal, e aí aparece dois olhos. Não tem nada da imagem original. A imagem original é isso aqui. Isso aqui pode ser qualquer coisa, por exemplo, um urso, por exemplo, um lince, literalmente qualquer coisa. A questão é que o barulho grande que ele ouve na floresta é um barulho de um grilo. Então, se essa criatura, um urso, um bobcat, etc., atrapalhou esse grilo, perturbou esse grilo, o grilo foi embora e parou de cantar e, portanto, ficou quieto. E aquele tipo de moto realmente é difícil de pegar, ela é bem chatinha de pegar. Não é que a moto resolveu parar por alguma força sobrenatural. A moto sempre é chata de pegar mesmo, em qualquer circunstância. Um vídeo traz o que parece muito computação gráfica. Ele traz o que parece borrão, conforme você vê aqui. E em determinado momento, esse borrão que vai seguindo, ele pula numa altura inimaginável, conforme você acabou de ver aqui, e cai desse jeito. Então, realmente, a minha aposta nesse caso está em computação gráfica. E os vídeos de criaturas humanoides? Aqui é onde a coisa fica um tanto engraçada. Esse vídeo aqui, e esse cara fala, eu não me assusto fácil, mas isso aqui me assustou, etc. Ele mostra que... Aqui é simplesmente lá o chifrudo, mas aqui ele mostra uma criatura humanoide. De repente ela começa Que- a imitar uma voz humana pedindo para entrar. Começa a andar e imitar uma voz humana. Aqui você vê o que parece ser basicamente uma pessoa com lençol. Sempre o andar denuncia. O andar é sempre aqui, ó, duas pernas. Você vê as duas pernas aqui dessa criatura humanoide, só que grita que é uma pessoa enrolada num lençol. Não tem nenhum mistério por trás disso aqui, é muito fácil de forjar. E a gente tem dois vídeos que mostram uma pessoa parada, que estaria encarando a câmera. Aqui, essa pessoa parece parada de costas, desse jeito aqui. E no outro vídeo do mesmo usuário, ele demora um pouquinho para focar, então eu já vou direto na imagem, a pessoa aparece de frente. Isso parece um boneco de Halloween, alguma coisa do gênero. Para estar parado em 2 dias diferentes, no mesmo local, na mesma posição, tudo indica ser mesmo um boneco de Halloween. Especialmente porque se fosse uma aparição real, alguma coisa já teria sido feita perante essa aparição, porque ela durou dias e não é possível que uma única pessoa no TikTok tenha se dado ao trabalho de documentar algo que muda o nosso entendimento sobre a realidade. Luzes Marrons, um vídeo termina falando, ele fala algumas coisas que a gente já abordou, skinwalkers, outras lendas dos Montes Apalaches e tudo mais, e termina falando, um fenômeno muito famoso ficou conhecido como as luzes marrons. Fim do vídeo.
diabo é luz marrom? Eu não tenho a mínima ideia do que seja luz marrom. Eu não achei nada com esse nome. Mas eu deduzi que, na verdade, são as luzes na montanha marrom. É algo como Brown Mountain Lights. Isso, ok, dá uma certa ambiguidade para luz marrom da montanha. Mas é luz na montanha marrom e não luz marrom da montanha. Eram luzes avistadas no começo do século XX. Eram luzes brancas, amarelas, normais. Que eram vistas num local chamado Montanha Marrom. E em 1922, o fenômeno foi entendido como luzes de estradas e ferrovias, portanto, carros e trens que passavam pela região. Isso foi feito através de um estudo em que relatos de avistamentos foram triangulados e bateram exatamente com a posição da ferrovia e da rodovia. Então, se você quer fazer drama com a luz marrom, você está 100 anos atrasado, porque isso já foi solucionado. O caso da Geraldine Largai é misterioso. A Geraldine Largai se propôs a percorrer a trilha dos Apalaches, que eu mostrei no começo do vídeo, e desapareceu no dia 22 de julho de 2013, depois que ela saiu da trilha para atender necessidades fisiológicas. Ela sobreviveu 26 dias, eventualmente percebeu que morreria e deixou um diário de despedida para o seu marido e filhos. A Geraldine permaneceria desaparecida por 2 anos, mas o corpo foi encontrado bem próximo da trilha, a 3,2 quilômetros. Alguns dizem que isso é um mistério, mas a descoberta do corpo revelou o lugar que ela escolheu, que era cercado por árvores grandes e coberto. Isso impediu que equipes de buscas a localizassem. O próprio diário dela afirma que ela estava perdida a 3 ou 4 milhas da trilha. 2 milhas, na verdade. 2, perdão. Isso significava que ela sabia da proximidade em que ela estava, e de fato é extremamente simples se perder próximo de uma trilha e não ser localizado. Vários casos revelam. Num deles, uma alpinista caiu de uma, acho que era uma cachoeira, ela estava desaparecida. Outros alpinistas passaram na região, tiraram fotos e não perceberam que ela estava ali embaixo, ou desacordada ou pedindo ajuda. Simplesmente não perceberam que ela estava ali. Só depois de horas eles encontraram essa alpinista e falaram: caramba, estava na nossa foto, conforme apareceu aqui embaixo. Os Apalaches são assombrados porque o local é antigo. Tem uma TikToker aqui que faz um raciocínio um tanto estranho. A Sara Manioto basicamente fala que os Apalaches estiveram sempre na mesma posição absoluta da Terra, considerando a deriva continental. Então, conforme você vai avançando aqui, o tempo retroagindo, na verdade, você descobre que os Apalaches sempre ficaram na mesma região. Isso é verdade, os Apalaches são muito antigos, têm 480 milhões de anos, é mais velho que os anéis de Saturno, mais velho que os dinossauros. Isso acontece porque os Apalaches são resultado da colisão entre 2 supercontinentes. E o vídeo sugere que os Apalaches são assombrados porque o local esteve na mesma posição absoluta e o que quer que exista lá teve muito tempo para evoluir. Eu não sei como a evolução de seres sobrenaturais funciona. Eu agradeceria se a... esqueci o nome dela. A Sarah pudesse explicar para mim exatamente como que isso acontece. Mas seres vivos normais que existem nos Apalaches, o Bobcat lá, Bobcat é lince, mas eu falo Bobcat por alguma razão, a raposa, o urso, enfim, todos esses animais, eles são biologicamente equivalentes aos outros lugares. Não tem nada demais pelos Apalaches ser uma região que está na mesma posição absoluta da Terra. Não parecem ter sido afetados pela deriva continental de forma diferente que os demais animais. Por que os Apalaches são paranormal? Qual a explicação real? Os Apalaches não é um local paranormal no sentido de fato, existirem fenômenos paranormais ali, mas no sentido de ser conhecido como um local paranormal. Tem uma combinação de fatores e explicações sociológicas. Em primeiro lugar, eles são uma região muito extensa. Por ser uma região extensa, tem mais território e mais povos que criam lendas. A maioria das pessoas sabe que os Estados Unidos é grande, e dizer que os Estados Unidos é assombrado porque tem muita lenda é absurdo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é grande, então, ok, tem muita lenda americana porque os Estados Unidos é grande. Mas nem todo mundo sabe que os Apalaches é grande. E por isso é fácil imaginar que o local é assombrado quando você ouve tanta lenda de tanta cultura diferente, que talvez você nem saiba a diferença na região. Além disso, tem um ambiente remoto, com montanha, com floresta, com o desconhecido. Então, a vastidão da natureza, a escuridão da mata, tudo isso serve de combustível para criar esse tipo de história. Por fim, eu imagino que o principal responsável pela onda que começou no TikTok em inglês e chegou no TikTok em português em 24, provavelmente foi o podcast Old Gods of Appalachia, que conta uma ficção histórica baseada no folclore da região. Você pode ler mais a respeito desse podcast aqui, acho que está na 4ª temporada, conforme aparece.
Assim, a gente pode concluir que as histórias contadas no TikTok sobre os Apalaches são exageradas ou puramente falsas. Além disso, as regras associadas ao local ou não são seguidas por ninguém, ou são seguidas por razões mundanas que não são sobrenaturais. A maioria das imagens e sons de criaturas associados ao local ou são explicados pela fauna nativa ou montagens. Nenhuma evidência contundente de criaturas sobrenaturais foi apresentada. Por fim, os vídeos não falseáveis podem ser facilmente forjados com poucos recursos. Valeu para você que assistiu, e a gente se vê. Falou!